Bom dia, a paz do Senhor a todos. Foi por isso que eu escolhi esse lugar hoje para gravar, por causa de todo esse barulho que tem aqui nessa varanda, porque a palavra que o Senhor nos confiou hoje fala um pouquinho sobre ruídos, sobre barulhos. Então, gostaria que você abrisse comigo aí em João, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, uma coisa que tocou no meu coração, essa passagem, a gente vai falar um tempo sobre ela, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas ele se inicia dessa seguinte maneira: Jesus, ouvindo dizer que os fariseus ouviram que falavam que ele batizava mais e fazia mais discípulos do que João Batista. É aquele disse-me-disse, né? Ninguém sabe quem foi que falou, mas alguém ouviu. Não foram os fariseus que falaram, mas eles ouviram alguém dizer que Jesus fazia mais discípulos e batizava mais pessoas que João Batista. E aí o que acontece? Jesus, ele sabe, o versículo seguinte diz: mesmo não sendo Jesus que batizava, e sim os seus discípulos, ele resolve sair da Judéia e ir para Galiléia. O Senhor está ensinando coisas preciosas aqui. Ele não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Ele fazia discípulos por causa da sua pregação, por causa do seu estilo de vida, por causa do seu ministério. E os seus discípulos que o seguiam batizavam essas pessoas assim como tinha sido ensinado para eles. E ele não fazia isso. Então estavam falando alguma coisa que ele não fazia. E na maioria das vezes, quando alguém fala alguma coisa que nós não fazemos, nós nos levantamos para nos defender. E Jesus está nos ensinando: não se defenda. Você sabe que você não faz. Deus conhece todos os seus caminhos. Ele sabe que você não faz. Então você não precisa se defender. Ao invés de se defender, Jesus resolve sair da Judéia e ir para a Galiléia. Sair do lugar onde estão falando que ouviram dizer que ele fazia tal coisa. E ele sai desse lugar e volta para a Galiléia. É isso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Estão falando que ouviram dizer. Fofoca. Isso é fofoca. O nome disso é fofoca. Estão fazendo fofoca com o seu nome. Estão falando que ouviram dizer que você... E aí você vai e tira satisfação porque você não fez. Jesus sabia que ele não tinha feito. Nem era ele que fazia isso. Mas ao invés de tirar satisfação, ele resolveu sair do lugar aonde estavam fazendo fofoca. Eu estou falando para você deixar os lugares. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que Deus está falando com a gente. O que o Senhor está falando é o seguinte: não se justifique. Quem te justifica é o Senhor. Não discuta. Quando você está em um grupo de pessoas que falam, que ouviram dizer, e você não sabe nem quem foi que falou, porque sempre ouviram dizer que você fez isso ou fez aquilo, o que o Senhor está nos ensinando é o seguinte: vá para lugares familiares, vá para lugares onde você sabe quem fala, o que fala, por que fala. Jesus sai da Judéia
e volta para Galiléia. A Galiléia era o lugar onde ficava Nazaré, o lugar onde ele nasceu, mas também era o lugar onde ficava Cafarnaum, o lugar onde tinha o polo, a casa de Pedro, aonde eles ficavam quando estavam na Galiléia. O Senhor está ensinando para a gente o seguinte: não discuta, não discuta. Antes, deixe o contato, deixe o convívio com essas pessoas que falaram, e deixe elas falarem. Estão falando, vocês ouviram dizer, deixa falar, deixa falar. Você vai arrumar muito menos confusões, você vai arrumar muito menos problemas, inclusive para você, emocionais, espirituais, mágoas, tudo isso você vai evitar quando você deixa entrar por um ouvido, sair por outro, e você vai para os seus lugares familiares, tá? Então, quando estiverem falando de você, deixa para lá, deixa entrar por um ouvido, sair pelo outro e segue para um lugar familiar. Segue para o lugar familiar, que é onde você se sente seguro. São os lugares que você se sente seguro. Às vezes é a companhia de um amigo, às vezes é a conversa com uma pessoa, às vezes é a sua casa, a casa da sua mãe. Vá para os seus lugares familiares e deixa quem está falando falar. Amém? Que o Senhor possa tocar no seu coração e que você possa crescer na graça e no conhecimento com essa palavra, e que muitos problemas sejam evitados na sua vida por conta disso. Que isso possa ser mais uma gotinha nesse manancial, que gere um rio de águas vivas fluindo do seu interior, porque nós temos muito para aprender com a vida de Jesus, muito. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, coloca todas para você receber as notificações dos nossos devocionais. Compartilhe esse vídeo com alguém, de repente alguém esteja precisando ouvir isso, ou esteja passando por essa situação, estão falando dele por aí, que ele possa aprender que o Senhor Jesus deixou entrar por um ouvido, sair pelo outro e não tomou nenhuma atitude, além de ir para os seus lugares familiares. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.